protagonistas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um PZCast, o podcast de protagonistas, para quem já é protagonista, para quem quer se tornar um protagonista. Hoje a gente está com um tema muito especial aqui com dois convidados muito legais, que a gente vai falar um pouco sobre como que a gestão está a serviço da evolução dos negócios. Anteriormente a gente conversou, participamos de um evento junto com o Fagner e o Flávio, sejam muito bem-vindos. E nesse evento a gente falou um pouco sobre como que o RH estratégico ele pode contribuir para a evolução dos negócios. Vamos trazer esse tema para a mesa, discutir bastante, mas muito voltado para a gestão e para esse protagonismo dentro dos negócios. Falado disso, pessoal, uma conversa que eu espero que a gente contribua muito com o público, Tenho certeza que a gente vai sair daqui com bons insights. E antes de mais nada, eu gostaria que vocês se apresentassem, Quem que é o Fagner, primeiramente, e o porquê que está na mesa, Fagner? Vamos lá. Primeiro, eu agradecer o convite de vocês para participar de um podcast. Para mim é uma experiência nova, não tinha participado ainda, mas uma satisfação estar aqui com vocês. A satisfação está em Ji-Paraná, para poder falar sobre RH. Falamos sobre RH hoje. Então, me chamo Fagner. Hoje eu atuo como diretor comercial numa empresa Benevita e administradora. Aproveitar aqui para já fazer o merchan, trabalhamos na parte comercial, sou diretor comercial, sou administrador. Também estou como coordenador da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Administração, também coordenador da Comissão de Mediação e Arbitragem também do Conselho Regional de Administração. Então, viemos hoje aqui para bater um papo, trocar uma ideia e eu tenho certeza que será muito produtivo, com a satisfação de estar aqui com o nosso queridíssimo Flávio, que contribuiu bastante. Eu aprendi muito com ele hoje, então obrigado pela oportunidade. Tem bastante crachá nesse peito, hein? Tem. Muito bom. A gente vai trocando os chapéus. Gostei de ver. E é isso, A gente saber o que se espera da gente em cada momento para a gente se adaptando e adequando. Muito bom, muito bom. Flávio, e aí, como que foi? Primeiramente, Ji-Paraná pertinho ali de Cacoal, Então você conhece bem aqui a terrinha, Pertinho. Ji-Paraná já é nosso conterrâneo, vamos dizer assim. Sempre estamos aqui, temos alguns clientes aqui. E a gente gosta muito da cidade de Ji-Paraná. Uma cidade que a gente vê a transformação, a evolução, Ji-Paraná está bonita, Ji-Paraná está organizada. Vocês estão de parabéns com a cidade aí. Muito bom, muito obrigado. E Flávio, queria que você se apresentasse para o público, Quem que é o Flávio? Bacana. Flávio, hoje a gente atua como diretor da Shift Tecnologia. Hoje nossa empresa tem duas áreas distintas, que é uma área de TI e uma área de gestão, Nós atuamos com as consultorias de gestão empresarial, na área de planejamento estratégico, desenvolvimento organizacional, gestão financeira e gestão de recursos humanos, que é, na verdade, o nosso objetivo hoje de estar parceiro da RH, como voluntário da RH, para levar o RH, na verdade, para todas as organizações. Atuamos também com tecnologia, ajudando as empresas, na verdade, na competitividade, na informação, na mineração de informação, na automação de processos. A gente sabe hoje que com essa dificuldade de mão de obra hoje, alguns processos precisam ser automatizados. E a própria segurança da informação hoje, Hoje a gente fala que o petróleo hoje é informação, Hoje, na verdade, a gente vê grandes estruturas de grandes empresas que não tem mais prédio, não tem mais equipamentos. A grande estrutura hoje é poder gerir a informação de mercado, e trabalhar em cima desse sentido. Então, nós estamos à frente hoje da Shift Tecnologia como diretor. Atuamos na docência já há 16 anos, como professor. Quem se dedica à educação, acho que nunca larga a educação. Educação é um vício bom que a gente tem, Então, hoje a gente faz parte aí de uma equipe de docentes de pós-graduação e, graças a Deus, assim, a gente se muito satisfeito, contribuído bastante, com as empresas locais, com as formações dos profissionais, para que, na verdade, a gente deixe um legado aí de aprendizado e conhecimento. Muito bom, e gosto bastante da lei da semeadura, Então, você está semeando em diferentes terrenos, diferentes locais, Então, espero que traga sempre bons frutos para onde você passar. E aí, Carol, seja bem-vinda a mais um, Então, mais um. A Carol que foi o nosso apoio aqui no evento da BRH hoje, Fez acontecer bastante coisa, Querendo trazer o movimento para cá, Muito bom, parabéns, Carol. Super importante. Carol, enfim, vamos segurar esses dois tubarões aqui agora, Vamos tentar. Que seja uma conversa muito boa. Certo. Você trouxe uma coisa muito importante, que falando de gestão, eu sou do time que não tem gestão sem informação,
Mas queria ouvir de você, Flávio, qual que é a importância da informação para a gestão, para a tomada de decisão? Na verdade, nós entendemos que informação hoje é tudo, né? Hoje as empresas às vezes têm muito dado, né? E não conseguem transformar o dado em informação. Qual que é a diferença disso? Né? O dado é um simples número, né? O dado é um simples número. Eu vejo um volume de vendas lá, R$10.000 por dia, né? Eu vejo um valor de um ticket médio de R$5. Mas o que é isso, será? Né? O que essa informação está me carregando? R$10.000 por venda, é bom ou é ruim? Meu ticket médio de R$5, de R$10, é bom ou é ruim? Quanto que o meu vendedor está levando nesse ticket médio? Cada vendedor está com R$5 de ticket médio, não está? Né? A análise da informação, na verdade, o que possibilita isso? Né? A gestão do negócio em si depende muito de informação. Informação de diversas naturezas, informações de RH, informações financeiras, informações comerciais. Né? Então, hoje, a gente entende que a informação hoje ela é o cerne de uma boa gestão, né? De uma boa administração, para que, na verdade, a empresa possa se desenvolver, enxergar onde é que estão os seus gargalos, enxergar onde é que está, né, onde que ela pode ajustar para ter mais competitividade. Muito bom. E falando da parte da tomada de decisão, queria até pegar da experiência do Fagner, né? Ok, tem uma informação na minha mão, consegui fazer as amarrações devidas, mas e agora, Fagner? O que eu faço com isso? Eu acho que hoje os nossos empresários, né, Flávio? A grande maioria dos empresários hoje do nosso estado, do nosso Brasil, são pessoas empreendedoras, né, que por muitas vezes têm uma boa ideia, mas que precisam de pessoas capacitadas, né, para fazer essa análise desses dados e como se aplicar isso na prática, né? Então, as pessoas que estão envolvidas com gestão, que são profissionais não só de RH, profissionais do setor financeiro, profissionais de contabilidade, enfim, precisam se posicionar, né, com a sua técnica para fazer essa análise e fazer a boa aplicação dela para que, de fato, a empresa tenha o melhor resultado, né? Nós entendemos assim, né, trazendo para uma linguagem mais prática, né, assim, nós fizemos um case, né, com um cliente, onde o estoque do cliente era a faixa de 1,5 milhão, né, não sai daquela média. Fizemos uma análise, fomos lá, né, dentro do sistema de informação do cliente, verificamos como que era o processo de compra, como que era o processo de estocagem, como que era o processo de estoque dele, né, por que ele compra esse volume, quais as características. Então, assim, a gente conseguiu fazer um estudo e ali a gente reduziu em R$200 mil o estoque dele. E a grana que sai do estoque e vai para o banco, volta para o bolso do cliente para ele aplicar, né, no que é melhor necessário, onde está as dificuldades ali. Né? Às vezes está com dificuldade de capital de giro, está com dificuldade de investimento, precisa renovar um departamento. Então, assim, a partir do momento que a gente aplica realmente a informação, o conhecimento científico de gestão é muito importante. Né? E até a gente falou de cedo, né, Lucas? Assim, né? Eu gosto muito de fazer esse comparativo. Né? E, infelizmente, as pessoas não sabem a importância que tem a formação de um gestor. Né? O conhecimento, o nível de conhecimento e a abrangência de conhecimento que é um administrador, que é um gestor de recursos humanos, que é um gestor financeiro, que a formação de gestão ela te dá. Né? Mas até uma coisa que a gente fala muito, né, Carol, sobre repertório, né? Porque ao meu ver, né, quando você é deparado com uma situação, você vai reagir a ela de acordo com o seu repertório. E como que você adquire repertório? Porque não adianta eu ir lá e pegar uma planilha cheia de informações, se eu não tiver repertório, se eu não tiver domínio sobre aquilo lá, vai ser uma sopa de letrinhas. Né? Como que eu adquiro esse repertório para eu lidar bem com essas informações? E a gente fala justamente, dos itens lá que a gente fala como alta performance, né, que é a liderança estimulante e adaptável. A gente acredito que o estímulo que a gente tem que dar tem que partir do nosso conhecimento como gestor, né? Perfeito. A gente adquire conhecimento, adquire a experiência e a gente leva aquilo para o gestor, né? Acho que esse é o grande papel do gestor e o grande desafio, né, que a gente enfrenta hoje como consultoria. Porque falando também dessa liderança, né, ela precisa ter repertório suficiente para ela incentivar as pessoas que estão ao redor dela a quererem ficar ali perto, né? E aí desse repertório só tem duas formas de adquirir repertório, ao meu ver.
ou é com conhecimento ou é com experiência. Mas a experiência, ela demora muito para ela te dar repertório. Com qualidade. Com qualidade. E é muito na tentativa e erro. Exatamente. O preço é muito alto, né, para se pagar, né? Hoje, onde a velocidade das coisas hoje está muito adiantada, né? E como que a gente encurta esse caminho? É com conhecimento e network. Né? E eu acho que a gente precisa ter humildade, sabe, de reconhecer que em determinadas áreas você não domina. Isso. Não domina essa área. E eu preciso trazer para o time pessoas que dominam. Porque você vai conseguir, essa tentativa de acerto e erro vai ser muito mais eficiente. Né? Assim, você vai conseguir testar ou já trazer alguém que já tem uma experiência, que já tem uma vivência, para contribuir e somar, né? Wagner, isso daí é a gente pensar no time de futebol, gente. E complementando esse pensamento, Wagner, eu entendo assim que cada ciclo, né, 3 anos, 4 anos, hoje é um ciclo. O empresário tem que entender que ele tem que pensar de novo. Ele tem que pensar novamente. Esquece o que já foi. A inovação e tem que surgir, né, outras coisas. Então, isso também é essencial na gestão hoje. O empresariado tem uma consciência que esse ciclo não está longo hoje. Que ele tem que renovar, que ele tem que ter estratégias de inovações em tempos menores. Mas quando a gente fala de gestão, vocês me corrigem se eu estiver errado, né? É um termo muito abstrato quando a gente trata em rodas de conversa soltas. Queria até ouvir de vocês quais os tipos de gestão que vocês acreditam que esse empresário precisa ter para conduzir bem o negócio. Porque a gente está falando aí da gestão da inovação, falamos de gestão de pessoas inicialmente, falamos de gestão da informação também, mas tem algum outro tipo de gestão que vocês acreditam ser importante? Gestão de processos. Gestão de processos. Justamente, legal. porque a gestão de processos ela vai garantir, na verdade, a eficiência operacional. Uhum. Então, quando o empresário ele entende que ele traz pessoas, traz informação, traz conhecimento e traz processos, né, acaba fechando. Porque a gestão trabalha muito com gestão de recursos. Quando a gente fala gestão operacional, a gente está falando o quê? De gerir recursos. Recursos é informação, é tempo, é tecnologia, né? É dinheiro, é capital, é máquinas, é equipamentos, né? Vamos deixar fora aí a palavra recursos de ladinho, é pessoas, né? São talentos mais importantes. Então, assim, é isso que é a gestão, né? Tá, mas e Wagner, sua percepção, o que é gestão? Só falando da gestão. Olha, eu acho que a gente precisa ter uma visão sistêmica, né? Do todo. Onde você está inserido, para quem você quer fazer essa troca, né? Seja de serviços, seja de produtos, enfim. Então, acho que, acima de tudo, é aquela pessoa que olha de cima da pedra. Né? Esse é o gestor. Né? Então, ele olha os processos, ele tem essa capacidade de identificar os talentos, de fortalecer aquelas pessoas que fortalecem o negócio. Então, assim, gestão para mim é isso, é a pessoa ter a capacidade de olhar o todo e saber otimizar esse recurso. Gosto muito desse conceito, que é colocar muito para onde que a gente quer caminhar. Exatamente. E fazer com que as pessoas caminhem para esse Exatamente. lugar. Né, que a gestão, eu acredito que seja a gestão estratégica, né? é isso aí. A gente alinhar os valores, os objetivos do negócio e fazer a galera... É a pessoa que dá a direção. Tem, às vezes a gente se depara, né, Flávio? Flávio trabalha mais com consultoria nessa área, então deve ter uma vivência maior. Mas, assim, no meio do empresarial, a gente observa pessoas que se colocam como diretores, mas que não dão direção nenhuma. Uhum. Né? Quando tem um problema, a pessoa fica perguntando para as pessoas o que fazer, para os próprios liderados, aí não resolve. Então, assim, se a pessoa está como gestor, como diretor, a função dela é dar direção ao negócio. Se ela não tem a visão, de repente, de como fazer isso por questões técnicas, procure quem tenha e melhore a visão, né? E a pior decisão a ser tomada é não tomar nenhuma decisão, né? Exatamente. Então, ficar parado, inerte, é péssimo, péssimo. Mas dentro da gestão de pessoas, eu considero que todo mundo quer um time de alta performance. Acredito que até vocês, no time de vocês, né? E tem alguns pilares, né, Carol, que a gente considera pensando em time de alta performance. São 6 pilares. Lembra todos eles? Esse- A primeira pegadinha. Ele não ia fazer pegadinha, gente. Todas. Mas vamos lá, né? Pessoa certa no lugar certo. Liderança estimulante, adaptável. Isso.
ferramentas adequadas, né? Até já trouxe isso antes. O que mais? Me pegou em Lucas. Ah, é? O Lucas também Mas aperta é. assim, No, ao no- vivo. no dia a dia, ao Nada. vivo. Mas assim que é bom, assim que é bom. Mas tem a questão do reconhecimento, né? Os objetivos têm que estar muito claros e específicos, né? Que é o que a gente falou, né? Tá no topo da montanha, para onde que a gente vai caminhar, e essa trilha precisa acontecer. E a gente falou da inovação. O Simon Sinek, ele fala no livro Comece pelo Porquê, no Líderes Servem por Último, ele fala do círculo de segurança. Que esse círculo de segurança, pensando em times de alta performance, ele é muito importante, que é para a pessoa ser criativa e inovadora no dia a dia. Aquele exemplo que você trouxe hoje, né, da caixa de ferramenta, que às vezes a pessoa está lá no campo, abre a caixa de ferramenta e não tem a chave de boca. Ele tem que saber que ele tem liberdade para ir na casa de ferragens, ali da esquina, pagar 10, 15 reais em uma chave de boca, fazer o serviço, que o mais importante é o serviço feito na hora que deve ser feito para satisfação do cliente, e depois ele pegar esses quinzão e mandar lá para o financeiro reembolsar ele. Ele tem que saber que ele não está sendo pago para usar a ferramenta da empresa para apertar a porca e depois que apertar a porca está tudo certo. Ele tem que saber que o objetivo dele no negócio é gerar a satisfação do cliente na última linha. Dar a solução, né? É dar a solução. E claro, depois que eu comprei, depois que aconteceu isso, eu ir lá identificar o que aconteceu o erro para isso não se repetir, porque não dá para toda vez eu ir lá e ficar comprando chave. Que é o papel do gestor. Que é o papel do gestor. Mas esse círculo de segurança, a gente entende que ele é muito importante para a pessoa sair do quadrado no dia a dia profissional, né? Porque quando ela fica só naquele quadradinho, o erro passa na cara dela e ela simplesmente fica inerte. Mas falando desses 6 pilares, quando a gente entra em qualquer cliente para a gente fazer diagnóstico, a gente procura esses 6 pilares. O pessoal está no lugar certo, tem objetivos claros, estimulantes, as ferramentas estão adequadas, né? Porque a pessoa tem a melhor das ideias, maior interesse do mundo em ser protagonista no meio de trabalho, mas está com aquele computador Windows 2000, nem sei se roda ainda esse trem, ou Pentium 4 lá ainda, que quando abre uma planilha, trava tudo. O cara não vai ficar nesse ambiente. Ele não vai querer crescer, não vai querer construir, né? Mas aí quando a gente traz isso daí para o empresário, a gente percebe um certo choque, tipo, poxa, eu não estou fazendo esse básico que é para mim ter um time de alta performance. Mas, de outro lado, a gente percebe uma dificuldade muito grande dele ser um agente de transformação no negócio dele. Baseado nas experiências que vocês já tiveram, né? Onde que vocês percebem que está a principal incoerência entre querer um time de alta performance, ou seja, querer as pessoas certas para estar trabalhando ali, mas não ser o lugar certo para as pessoas trabalharem? Professor, essa é sua. Boa. Querer as pessoas no lugar certo vai muito de acordo com o modelo de gestão, né? Que pessoa que eu quero, como que é a minha empresa. Eu acho que essa identidade organizacional tem que ser uma reflexão muito grande dos empresários. Por quê? A pessoa que ele está contratando, ele tem competências definidas. Eu acho que a questão muito importante hoje é que o empresário não compreende qual que é a função. Talvez ele não consegue comunicar isso para o seu time. Qual que é a função? O que eu espero de você? Que competência você precisa? O que eu preciso que você solucione todos os dias dentro da empresa? Né? Então, assim, eu vejo isso uma dificuldade muito grande hoje dos empresários ter condições de fazer essa comunicação ou de ter na cabeça dele essa clareza, né? Poxa, qual o perfil do profissional que eu preciso para vaga X, para atuar, para desenvolver o meu negócio dessa forma, com estratégias, que níveis de conhecimento, que níveis de competências, né? E aí depois fazendo uma comparação. Quanto que esse profissional, na verdade, ganha no mercado, né? Então, assim, a gente entende hoje que essa dinamicidade do novo mercado hoje está impactando muito as empresas. As empresas vão ter que se acostumar a entender agora que a pedra no sapato da vez, o gargalo hoje é pessoas. A dificuldade das empresas hoje é pessoas. Se não olhar para pessoas de uma forma diferente, se não remunerar adequadamente, se não cuidar adequadamente, o sucesso não vai progredir. Mas
Antes até de fazer a pergunta do final aí, você comentou de identidade do negócio. Que bicho é esse? Como Bacana, identificar a né? identidade do negócio? Muito bom. Identidade, né, organizacional, que a gente chama, né? Onde a gente trabalha ali para o propósito que a empresa tem, onde a empresa quer chegar, os valores, a missão da empresa, né? Então tudo isso forma um modelo de negócio, ajuda a construir, na verdade, nesse sentido. Né? Então, quando você... É uma percepção. Quando você fala de uma pessoa, já vem logo a imagem daquela pessoa na sua cabeça. Não é assim? Fulano de tal, o conceito você já vem. Quando você fala uma marca, qual que é o conceito que forma na sua cabeça daquela marca? Quais as experiências que você já teve daquela marca? Qual é o relacionamento que você tem com aquela marca? É positivo, é negativo, é surpreendente, né? Então, assim, essa identidade organizacional, essa transmissão de todas essas percepções é muito importante para o mercado hoje. Legal isso daí, mas ainda está intangível, Flávio. Me dá um exemplo de propósito, me dá um exemplo de missão. Como que é isso daí no dia a dia de uma empresa? Posso dar um exemplo? Aí. Vamos lá. Posso? Essa bola agora é com você. Eu tô vendo. É isso aí. Eu acho, Boa dupla de centroavante aí, Carol, que a gente arrumou. eu acho essa questão da identidade organizacional algo sensacional e acredito que toda empresa precisa entender a sua e, se não tiver, definir, né, o seu propósito, porque sem propósito você não consegue direcionar o time, né, para aquilo que é a missão da empresa. E eu acho que todas as empresas precisam definir a sua. E vou dar um exemplo da nossa. A gente hoje trabalha com plano odontológico. É o produto principal da nossa prateleira. E a gente entende que nós temos uma missão, certo? Que nossa missão é levar a saúde bucal ao maior número de pessoas, né? Proporcionando que elas tenham acesso à saúde bucal por baixo custo. Muito bom. Então, isso é o cerne. Então, todas as pequenas decisões do dia a dia que você colocou assim, olha, o funcionário ele tem que saber que ele tem que ir lá e fazer isso. Por quê? Porque nós temos um propósito. Então, as pequenas decisões que ele vai tomar no dia a dia precisa estar alinhado a isso, né? Então, eu acho que é fundamental. A empresa que não... O empresário, que você fizer essa pergunta, qual é a sua identidade, né? Qual é o seu propósito? E ele não souber a resposta, tem algo muito errado. E está precisando de um consultor. Não, Aproveita, né, Lucas, perguntando qual que é o propósito, qual que é a missão da Protagonista? A gente tem um propósito muito definido que é ajudar pessoas e empresas a alcançar seu máximo potencial. Olha que Ô, Carol, eu devia ter jogado para você. Eu fui falando aqui, a Carol foi cochichando ali. O ponto é o ponto. É o ponto. Mas, e assim, gosto muito disso, até aproveitando que o Fagner trouxe, né? Que no dia a dia, a minha percepção é que a gestão ela precisa ter muito claro quais nãos ela precisa dizer, né? Ainda mais num mundo com tantos estímulos, né? Então a gente precisa, primeiro, né? O que o Han Charan fala lá no Pipeline da Liderança, né? Que o primeiro nível de liderança é ser líder de mim mesmo. Então é eu fazer gestão da minha agenda, das minhas emoções, do meu dia. E para isso, eu preciso começar o dia já falando não para a soneca, né, do celular que está despertando, exato, falando não pro soninho preguiçoso que estava lá, que eu queria ficar mais meia horinha, 40 minutos, uma hora. Falando não pro celular de manhã. Falando não pro celular de manhã. E aí vai um monte de não. A tentação de abrir o Instagram no horário do trabalho. É isso aí. Falar esses nãos. Exatamente. E a missão, o propósito, primeiro individual, depois do negócio, né? Ele precisa conectar muito bem isso, né? Por que à noite eu vou fazer esse trabalho, fazer esse curso, ter esse comportamento social, em vez de outros? É porque eu quero adquirir bagagem para mim alcançar meu máximo potencial. Por que no dia a dia a gente não escolhe produtos mais caros? Porque a nossa missão é levar saúde bucal ao menor custo.
Por que na hora de eu desenvolver o meu time, eu não fico pagando salários astronômicos, tal? Porque isso aí vai encarecer meu produto lá na última linha. Por que eu não troco de carro? Por que eu não compro tal coisa? Enfim, né, a gente vai tomando escolhas de acordo com essa missão, né? Então, para mim, né, quando você traz do propósito, o empresário ele tem uma falha grande, vocês trouxeram isso ainda agora, mas eu tenho dúvida se essa falha é uma falha deliberada por escolha ou se é uma falha por falta de conhecimento. Porque ele não entende como que isso ajuda o dia a dia dele. Porque eu tenho certeza que se a gente sair perguntando, a grande maioria deles vai falar, é ganhar dinheiro. Né? Meu propósito é ganhar dinheiro. Se não tiver ganhando dinheiro, eu tenho que fechar as portas. Mas ele não percebeu que quando ele tem claro o propósito, por exemplo, do nosso ali, né? Ajudar empresas e pessoas a alcançar seu máximo potencial. Isso tira um fardo enorme das nossas costas, porque já fala não para um monte de produtos e serviços que não tem essa contribuição. E a gente começa a analisar no nosso dia a dia pessoas, processos, produtos e serviços que vai ajudar essas pessoas, os clientes, os futuros clientes a alcançarem seu máximo potencial. Né? Mas é essa clareza que o empresário percebe que ele não tem. E na hora dos feedbacks, eu gosto muito de feedbacks, inclusive. Na hora dos feedbacks é muito fácil você conduzir um feedback. Que se a pessoa está tendo algum comportamento, está mexendo no Instagram na hora do trabalho, sem foco no trabalho, é só você falar, esse comportamento seu ajuda pessoas ou empresas a alcançarem seu máximo potencial? Se não, não é eu que estou reprovando o Flávio. Não é eu que estou acusando o Flávio. É o negócio que não permite esse comportamento. Sai de uma conversa CPF e entra uma conversa CNPJ-CPF. Mas a minha dúvida é se esse empresário ele escolhe não ter esse propósito ou se ele não tem por falta de conhecimento. O que você percebe? Eu percebo que a falta de conhecimento, né, a evolução do conhecimento hoje, as transformações que a gente passa hoje, tem sido um desafio, né? Porque a evolução da informação hoje está numa velocidade muito grande. Muito grande. Então, essa capacidade de acompanhamento dessa evolução, dessa nova economia, desse novo mercado, das novas ferramentas tecnológicas, isso é um gargalo, né? E, ao mesmo tempo, talvez porque ele já, a maioria, de acordo com as nossas regiões, algumas características que nós temos aqui na nossa região, né? Eles já estão, às vezes, com um patrimônio já substancial, né? E aí não querem se incomodar com transformações, com inovações, né? E aí vem todo esse cenário. Né? Lembra do SFA, Carol? Sempre foi assim? Chega na empresa, a empresa que tem ali mais de 5, 10 anos, vai querer mudar um processo, sempre vem, né? Essa falazinha, né? Sempre foi assim, o que vocês querem mudar? Né? Dá para fazer aquela analogia, né, do carro de corrida, né? Às vezes ele nem se preparou tão bem, mas ele vai correr. Uhum. E aí ele vai ter que começar a fazer as adaptações, vai ter que parar lá, eu não sei exatamente o nome que fala. No pit stop? O pit stop. Ele vai ter que trocar, mas ele vai ter que trocar quase que correndo no mesmo tempo, entendeu? Ao mesmo tempo. Mas é falta de preparação que às vezes eu imagino que seja falta de preparação e olhando muito para os perfis comportamentais, né? Pelo que a gente vê a maioria dos nossos clientes, né? São perfis mais executores, né? Executor, comunicador, que não tem, talvez, um preparo técnico ali de parar, olhar e começar a fazer, né? É muito do... Tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Vamos fazendo, conforme vai dando alguma coisa, a gente vai tentando ajustar, né? Verdade, eu vejo assim. A gente encontra muito essa situação onde o empresário de sucesso, né? Ele tem esse tino empresarial, empreendedor, né? E ele conseguiu construir, ok. Só que aí faltou característica do analítico, né? A característica ali do planejador, né? Onde ele acha que isso é burocracia, onde ele acha que organização, na verdade, é perda de tempo, é perda de tempo, exato. né? Então, que vai atrapalhar o negócio dele, que vai emperrar a venda, porque o foco dele é vendas, mas ele não está focado na eficiência operacional do negócio dele, ele não está pensando em estudar um pouco o mercado, né? Hoje, igual a gente comentou lá, hoje nós temos lojas especializadas, por exemplo, em bolo. Então a padaria, ela está concorrendo
com a loja de bolo, que tem um nicho ali específico. de qualidade, de variedade, de mix de produto, né? Então, quer dizer, tem que fazer o acompanhamento de mercado. De otimização de recursos, né? Que faz com que às vezes o preço seja mais competitivo, né? E de qualidade, né? Especificação, que faz com que provavelmente seja melhor também um produto, né? De quem é especialista do que quem é generalista. E entra o relacionamento humano aí também, porque muito forte, a casa de verdade. bolo consegue manter um relacionamento mais próximo do que a padaria, num varejo maior. Então, olha só, e hoje a gente vive, na verdade, uma questão muito importante do relacionamento. Eu também acho que seja muito dessa questão de falta de conhecimento, mas isso não pode ser uma justificativa, né? Sim. Até porque para falta de conhecimento tem aí todo o conhecimento, já tem aquele ditado, difícil é aprender a ler, o resto está escrito, né? Muito bom, muito bom. Mas eu vejo que é muito essa visão imediatista, sabe? De às vezes não olhar para o futuro do negócio. Exatamente. Eu ia tocar nesse ponto, Lucas, em relação à sustentabilidade do negócio. Muito Né? Então, assim, eu acho que para que o negócio seja sustentável, esse propósito tem que estar muito claro e ele tem que estar muito enraizado. E até o meu trabalho de conclusão de curso de administração foi voltado para empresas familiares. E uma dificuldade que as empresas têm familiares, que as empresas familiares têm, é de fazer a sucessão, que é justamente de passar esse propósito para as próximas gerações. Né? Então, se isso não estiver claro, isso não estiver enraizado, impregnado dentro da realidade da empresa, ela não vai ter sustentabilidade. E o propósito, você falou muito bem, né? Assim, mas o meu propósito é ganhar dinheiro. Sim, depende. Depende, se for um banco, o propósito é ganhar dinheiro, todos. E aí eu acho que aí é bem o ponto, como isso ficar sustentável. Isso tem que ser em benefício de todos, da comunidade, não é só da própria empresa. E aí, voltando um pouquinho no estudo de Kotler, quando a gente vem para o marketing, né? Quando ele começou o marketing 1.0, e a gente lembra dos carros, né? Que, na época da Revolução Industrial, quando os carros eram fabricados, fabricava-se um tipo de carro com uma cor só. Depois começaram, já no 2.0, 3.0, a olhar qual é a visão do cliente, qual é a percepção, o que o cliente quer. Né? Então, e hoje nós estamos num momento, já do 5.0, que é o bem-estar das pessoas. Isso aí. Então, o negócio ele tem que estar voltado para as pessoas e em função das pessoas. E só assim ele vai ser um negócio sustentável. E é pessoas que se conectam com pessoas, gente. Então, assim, não é o produto final, não é commodity. Exatamente. Né? O foco não é mais o produto, é a relação da empresa com as pessoas. E aí, falando de gestor e também de profissional, eu percebo que essa percepção, sabe? De que pessoas se relacionando com pessoas, esse relacionamento, esse encantamento, ele é uma chave de transformação. Para o profissional que está querendo se destacar no mercado, o que vocês entendem como competências importantes? Porque a gente estava falando agorinha, e o Fagner trouxe, né, que o empresário ele vai lá e quer o profissional com XY qualidade. Ele tem que perceber que ele tem que pagar bem esse profissional. Mas, às vezes, a gente vai para o mercado com uma vaga muito boa, com valores acima do mercado, a empresa disposta a pagar isso, mas tem o desafio de encontrar esse profissional. E falando especificamente com esse protagonista que está nos assistindo, né? Quais são as competências que vocês entendem que são importantes para essa pessoa se tornar realmente um protagonista que mereça um salário acima do mercado? Olha, a gente dividindo as competências, né? Competências, observando habilidades, atitudes e comportamentos, eu acho que começa a juntar, né? O famoso chá que a gente conhece, das competências, habilidades e atitudes, eu acho que eu acrescentei esses mais itens aí, porque eu acho que tudo forma o profissional, né? Competências que eu vejo importantes hoje, comunicação. Né? As empresas têm passado grandes dificuldades, os setores têm passado grande dificuldade de trabalhar a comunicação. Eu sempre falo, comunicação não é você falar bonito, comunicação é você ser entendido, comunicação é você ter o poder, às vezes, de persuasão, de fazer com que a pessoa entenda o que você está dizendo, dela comprar a ideia
Isso é uma comunicação eficiente. Ser falador não é ser um bom comunicador, né? Comunicador, exatamente. Né? E eu elencaria essa mesma competência. Eu acho que comunicação hoje eu acho que vem em primeiro lugar. Acho que é o principal hoje. A gente vive numa sociedade que se empenha em se comunicar de forma mais fácil. Só que nem sempre essa facilidade na comunicação é qualidade de comunicação. Então eu acho que a gente precisa que as pessoas aperfeiçoem a sua capacidade de comunicação. Acho que esse seria um primeiro ponto. E outro que eu me dediquei a estudar bastante é inteligência emocional. Acho que as pessoas precisam ter a capacidade de compreender, sabe, a realidade do outro, né? Ter resiliência. Eu acho que estudar sobre isso não é uma coisa que não se aprende, né? Inteligência emocional você aprende, basta você se dedicar que você consegue explorar essa sua capacidade. Outra questão importante que eu vejo também é a entrega de resultados. Eu acho que o profissional hoje ele tem que se nortear. Né? Qual que é a minha função? O que eu tenho que ter de entrega? Isso tem que estar bem claro para ele. Né? Qual que é a minha entrega? Né? Por que eu fui contratado? Por que eu fui contratado? Porque quando você entrega, você tem valor. Né? O valor está percebido na entrega. Então, quando você observa assim, poxa, a minha entrega está sendo de qualidade. Né? E eu vou citar também, Lucas, assim, uma coisa muito importante que falta muito hoje, que é o profissionalismo. Eu acho se portar, a maneira de conversar, a disciplina do horário, tá? A estação de trabalho. Eu acho que a gente foi se perdendo ao longo do tempo, né? A capacidade profissional, a seriedade, a responsabilidade com as coisas. Eu acho que todas essas características foram se perdendo. Então, eu acho que um bom profissional hoje, ele tem que ter essas características. O do resultado que é a soma, né? Da competência, habilidade e da atitude, né? O que eu colocaria também é como competência a autorresponsabilidade, que inclusive estava na... isso agora, autorresponsabilidade. Isso é sensacional. A accountability, né? Eu gosto bastante disso. Tem uma coisa que vira e mexe, a gente erra, né? E eu gosto de naturalizar muito o erro junto com o meu time, porque eu gosto de ser o primeiro a ouvir sobre o erro, né? Antes de qualquer pessoa perceber, eu gosto que eles venham e tragam, né? Putz, fiz uma cagada. Então tá, vamos resolver, né? Qual que é a solução? O erro não é o problema, né? Não é. O erro não é o problema. É não aprender com ele. A capacidade de aprender, o aprendizado é muito importante. E nisso daí, né, desenvolver essa autorresponsabilidade é uma coisa que eu sempre trago, né? Eu puxo para mim, porque se eu ficar jogando para o outro, eu nunca vou me desenvolver. Né? Exatamente. Então, ontem teve um episódio bem legal com o cliente, que a gente, enfim, né, desenvolveu um plano de carreira e salário de 16 anos a trilha, né, desde o primeiro nível até o último. E no final teve um erro de fórmula. E passou por pelo menos 8 pessoas as aprovações. E ninguém pegou esse errinho de fórmula. E aí, quando a gente estava na apresentação, no último slide, a gente sacou que tinha tido esse erro. E aí a gente teve que ir arrumar. E ele falou, Lucas, calma, tá tudo bem. A gente errou, foi uma responsabilidade nossa. Você mandou para a gente aprovar e a gente aprovou com esse erro. Eu falei, Rodrigo, obrigado por... falei o nome. Falei, obrigado, mas tá tudo bem. Para mim é importante eu pegar para mim. Porque esse tipo de coisa não pode acontecer. Né? Então eu preciso garantir para que isso não se repita. Eu não posso ficar refém da aprovação de X, Y, Z. Mas se eu pegar essa responsabilidade toda hora, eu ficar jogando para o outro, querendo me defender, cara, eu vou puxar o freio de mão e vou ficar aqui. E daqui a pouquinho eu caio, porque desenvolvimento, seja de negócio, seja profissional, aquilo tudo que você fez para chegar até aqui, não é o suficiente para te manter aqui. Não estamos falando nem de crescimento, é de manutenção. Né? Então, se eu começar a achar que tá bom o meu estágio, e agora eu vou sentar na cadeirinha e vou ficar assim para sempre, daqui a pouquinho eu começo a escorregar, né? E cair de novo. Mas das competências, gostei bastante, só para a gente recapitular. E se vocês tiverem mais alguma, manda aí como dica, né? Então, o profissional que ele quer se tornar protagonista, estar acima do mercado, né? Ganhar, inclusive, para isso, ele precisa ter
uma comunicação boa. E a comunicação é ele ter claro que a pessoa precisa entender e fazer com que essa pessoa entenda. Exatamente. Precisa ter uma inteligência emocional em dia. A gente, inclusive, fez um podcast muito bom sobre inteligência emocional com a Raquel. Muito legal. Foco em resultados e soluções, né? E postura profissional, ter disciplina, chegar no horário, saber se portar profissionalmente e autorresponsabilidade. Gostei das 5 competências. Acho que resume muito bem um profissional protagonista para a jornada de trabalho. Acrescento mais uma, Lucas. Vamos lá. Esse conhecimento tecnológico, né, as ferramentas hoje que existem, na verdade, né, porque não é o TikTok, né, não vai me trazer conhecimento, né? Eu tenho aí sistemas, aplicações, né, que hoje ajudam a alavancar. Metodologias ágeis, que são ferramentas fantásticas de se aprender. Hoje a informação está tão disponível. Jogada na nossa cara. Né? Aplicações simples, capacidade de organizar o dia a dia do profissional, ferramentas, né, um Trello, né, que a gente pode utilizar aí, Organize. Tem muitas ferramentas aí que as pessoas tem que entender que esse aprendizado tem que vir dela. Hoje, essa característica de autorresponsabilidade do aprendizado é ela, não é mais a empresa 100% que tem que jogar essa responsabilidade da capacitação. Muito bom. O Flávio, da tecnicidade, né, agora até a questão das inteligências artificiais está super em alta, né, essa parte digital. Né? Tem algum atalho? Como que a pessoa que ela não é tecnológica, digital, e falando do empresário, né, Carol? Até de vários gerentes, né, que tem em negócios antigos, que se tornaram gerentes muito mais pelo tempo de casa do que pelas competências. É muito comum a gente ver pessoas em altos níveis da estrutura das empresas com um nível de conhecimento digital muito pequeno. Tem algum atalho para a pessoa aprender isso rápido? Não. É mão na massa, né? É mão na massa. É mão na massa. Mesmo, né? Reúne um grupinho, faz um happy hour, discute uma fórmula do Excel. Aí. Não é? Gostei da dica. Pega as dicas, né, com quem sabe, né? Isso. Eu gosto muito da estrutura. Se eu pudesse falar que tem um atalho, né? O atalho que eu acredito que existe é o atalho da mentoria. E mentoria, eu sou do time que não acredita que a mentoria é dada só por um mentor. Porque para a pessoa procurar alguém, basta a outra pessoa ter um pouquinho mais de conhecimento do que ela. Então, se eu não sei mexer direito no Instagram, e eu sou um caso personificado dessa identidade, eu vou lá para alguém que tem um conhecimento melhor e pergunto, e peço, e converso sobre o assunto. Né? Eu não preciso ir lá e fazer um curso de 10 horas sobre como mexer no Instagram. Eu preciso sentado lá, conhecer alguém que conhece e não ter vergonha de perguntar. E tecer várias perguntas até eu ter um entendimento mínimo sobre a ferramenta. Ser curioso, né? É o curioso da forma positiva, né? No sentido de ser inquieto naquilo que enfim, que sabe, que nunca é o suficiente. Eu acho que a gente precisa estar em busca constantemente. Eu acho que todo mundo que está no mercado, que está produzindo, precisa constantemente se atualizar, né? E hoje nós temos, eu me lembro um pouco da minha trajetória mesmo, assim, eu aprendi muita coisa vendo palestras no YouTube, é de graça. Então você entra muito ali, você pesquisa sobre um tema e às vezes você estuda um assunto aqui, alguém destacou ali um ponto que você gostou. Você entra no YouTube de novo, procura sobre aquele tema, detalha, procura outra pessoa que fala sobre a mesma coisa para ver se a visão é a mesma, se tem alguma divergência. Então, assim, é ser curioso, sabe? De querer aprender. E aí, uma coisa que eu acho interessante, a gente tem, dentro da empresa, a gente faz, enfim, os processos seletivos, e uma coisa que a gente foi ao longo do tempo, ao longo desses quase 15 anos aí de experiência, a gente foi aprendendo que um dos perfis interessantes é aquela pessoa que é inquieta, que gosta de aprender. Se você tem uma pessoa dentro do processo que gosta de aprender, essa pessoa vai ser um bom perfil para você colocar no seu negócio para entender a sua cultura, aprender os seus processos. Né? Ela se incomoda, né? Não se conforma, exatamente, né? Com um padrão. Né? Eu gosto, tem até um dos valores da Apple, né? Que é inconformidade com o status quo.
né? Exatamente. Então, tá bom. Esse copo é feito assim, então quais são as outras formas de eu fazer um copo? Exato. Né? Se bebe água assim, quais são as outras formas de se beber água? Exato. Como que eu posso trazer soluções para os problemas que ainda não existem, né? Que é aquele caso até do Ford, né? Que ele fala, se eu perguntasse para o meu cliente o que ele queria, eu ia fazer carroças ainda mais resistentes e velozes. Eu nunca teria feito o primeiro carro. Então, a gente só vai conseguir realmente trazer inovação para o meio de trabalho se a gente começar a fazer pergunta que ninguém faz, né? E aí a gente vai começar a ter respostas que ninguém tem, né? Então, essa inconformidade é muito legal. Vamos lá. E a jornada de vocês como gestor, gente? Estou curioso com isso, sabe? Falando em curiosidade, né, Lucas? Falando em ser curioso. Vocês foram... era uma jornada que vocês sempre pensaram, sempre quiseram ser gestores? Ou foi acontecendo? Foi algo planejado? Foi no improviso? Como que é? Eu gosto muito da área de gestão, sempre gostei, né? Eu tive uma trajetória, uma época da minha vida, eu morei em São Paulo. Então eu tinha 17 anos e aí colocava um notebook debaixo do braço, ia para as empresas para fazer avaliação das indústrias para ela pegar financiamento em banco. E aí tinha máquinas que dava 30 metros quadrados, o tamanho dessa sala aqui. Máquinas que você colocava o polietileno, que é aquela bolinha de plástico, e saía tanque de caminhão já pronto numa injetora plástica, né? Então, assim, eu me apaixonei pela questão da indústria, do processo, da organização, de transformação, né? E foi surgindo a organização. Então, eu amo a área da organização. O desenvolvimento organizacional, eu acho que é muito importante hoje, né? E aí sempre foi, né, pegando. Aí, como estratégia, a gente falou assim, poxa, eu preciso me manter atualizado no mercado. O que eu vou fazer? Eu vou dar aula, né? Então, essa trajetória de gestão, graças a Deus, de sucesso, ela vem muito acompanhado do estudo, de muito, na verdade, a busca do conhecimento constante para não ficar para trás, né? Então, eu me vi assim, vou dar aula, eu tendo que dar aula, vou ser obrigado a estudar, de uma certa forma, me atualizar constantemente, né? E aí a gente chegou nas nossas diretrizes hoje, aí, nas nossas competências hoje. Tem quantas pessoas no time? Como que lidera pessoas? Hoje a gente lidera um time de 11 pessoas, né, diretamente na nossa empresa. E nas empresas de consultoria sempre tem as gestões. Hoje a gente abarca a faixa de 10, 15 projetos simultaneamente, né? Empresas que vão desde 30 funcionários até 150, 200 funcionários. Então, o time de gestor que a gente está gerenciando ali também, a gente conta como uma certa equipe, porque acaba sendo parceiro, né? As equipes de projetos, né? Isso aí, super importante, super legal. E o Fagner, como que foi a trilha? Rapaz, a minha experiência, né? Na verdade, eu sou uma pessoa que começou na área de tecnologia. Eu sempre pensava assim, eu quero fazer sistema de informação. Isso há 15 anos atrás. Um pouquinho mais. Não vai confessar a idade. Vamos chegar nesse ponto. Alguns anos atrás. Eu pensava em fazer sistema de informação. E eu assim, porque eu falei assim, gente, isso aqui, eu assistia muito telejornal, eu falava assim, olha, já com 15 anos de idade, eu pensava, olha, eu preciso me encaminhar para isso aqui. Então, eu já tinha minha autorresponsabilidade desde lá dos 15 anos. Preciso aprender sobre tecnologia, preciso dominar a tecnologia. E aí, eu morava no sítio com os meus pais. Eu morava na zona rural. Hoje, quando eu conto, as pessoas não acreditam. Mas eu fazia todo o trabalho típico Carol! Fazia todo o trabalho 3 horas da manhã. Essa unha! Tem uma manchinha no rosto de sol. Mas pode continuar. Ninguém acredita, né? Mas olha, mas eu tinha essa visão de que eu precisava sair daquela condição, porque eu imaginava outra coisa para mim. Legal. Então, eu falei assim, pai, com 15 anos, eu falei assim, eu preciso de um computador. Naquela época ninguém tinha, quem tinha dinheiro, né? Preciso de um computador. Foi lá, batalhou, comprou. Eu não sabia nem ligar quando chegou. Não sabia nem onde apertar para ligar. E aí eu comecei, outra coisa que ninguém acredita. Eu aprendi a mexer em computador usando a ajuda do Windows.
Então, se quer ter uma Olha forma de só. aprender, é lendo. Perfeito. Então, eu comecei a ler. Aprendi tudo mais avançado do que muita gente que utilizava naquela época, porque é só parar e ler, né? Pegou o manual. Exato. Pegou o manual, Peguei né? o manual. Mas o que o brasileiro faz quando chega a Já caixa? vai montando. Joga o manual fora e começa a tentar montar. Exatamente. E aí, falei assim, não, mas agora eu preciso eu preciso comprovar esse conhecimento. Fui fazer o curso de informática, fiz, e aí fui convidado na época para ser instrutor de informática, com 15 anos já. E aí eu falei, beleza, aprendi, isso aqui tá bacana, mas agora eu preciso entender sobre o hardware. Porque não é só o software, é a questão de ficar questionando o como fazer, por onde fazer melhor, tem forma mais eficiente de se trabalhar isso aqui. Comecei a atuar na área como técnico em informática, enfim, aí foi avançando, terminei a administração, entrei para a área do marketing, e aí entrei para a área comercial, porque quando eu atuava como administrador de marketing dentro de uma distribuidora de produtos, eu via que a área comercial, dentro hoje do mercado, a gente percebe, é uma das áreas mais valorizadas, né? Porque é a área que traz o recurso para a empresa. Então, normalmente, o empresário tende a valorizar mais essa área. Eu falei, você precisa aprender isso. Uhum. E estuda. Não tem outro jeito, tem que estudar. E fui em diante, enfim. E aí, hoje, na época, entrei como gerente comercial da Dental Norte, que era uma grande operadora que atua aqui em Rondônia. Depois foi vendida para um grupo nacional. E as pessoas que eram sócias dessa empresa me convidaram para a sociedade na empresa que nós estamos hoje. Montamos a empresa juntos. Enfim, eu sou apaixonado pela área comercial, pela área de vendas, pela área de relacionamento com o cliente. Então, é uma construção muito grande, mas que partiu da tecnologia. E ao longo desse período, uma das coisas que fez com que eu me destacasse em relação às demais pessoas era essa curiosidade de saber mais sobre os processos e principalmente sobre a tecnologia. Manter-se atualizado na tecnologia, ela não para. Muito bom. Ela não para. É sobre fazer as perguntas certas que vão gerar resultado, né? Que a gente leu no livro. Faça as perguntas certas e terá respostas certas. Faça as erradas e terá respostas erradas, né? Então, muito bom. E para, enfim, né? Não parece, mas Já a foi gente uma hora? já Já está foi conversando uma hora. quase uma hora, gente. Muito boa. Conversa boa é assim, né, Carol? Piscou, Passa foi. rápido. Agora, queria que a gente, né, indo pro finalmente, que vocês dessem algumas dicas, né, para esse profissional, né? Porque vocês dois têm uma trilha de bastante protagonismo e sucesso. Olhando para trás, parece que foi um caminho, mesmo com algumas oscilações, mas um caminho reto, né? Um caminho de progressão sempre. Mas eu sei que tem os desafios do dia a dia. E talvez para quem está no início da carreira, ele não consiga vislumbrar daqui 10, 15, 20 anos, né? Será que eu vou estar tendo um protagonismo profissional? Será que eu só vou estar sendo mais um? E se estiver sendo só mais um, está tudo bem, mas desde que esteja feliz, né? Satisfeito com a jornada que fez. Mas para esse profissional que está nos assistindo, para ele ter protagonismo na jornada deles, deem algumas dicas aí para essa jornada. Agora eu vou jogar pro Fagner. Pra mim, Quase, Tá viu, seguindo uma Fagner? lógica aqui. Olha, Brincadeira, tá só para quebrar a expectativa. é um brincante, né? Bom, eu acho que, como a gente resumiu bastante bem hoje aqui, né? Assim, primeiro é traçar de forma clara o que você quer. Porque senão, para qualquer lugar serve, né? Você precisa ter a sua direção. Então, primeiro definir isso, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz, porque isso vai te dar dinheiro. Essa frase não é clichê, eu acho que é isso mesmo. A gente precisa fazer aquilo que a gente gosta e isso naturalmente vai atraindo aquilo que você quer para você. Então, uma coisa é traçar, definir bem isso. Acho que se preparar, porque o mercado não aceita pessoas medianas. Né? As pessoas medianas vão, se assim estiverem satisfeitas, ok. Mas se você quer se destacar, se você quer
realmente ser referência num determinado assunto, é estudar. Não tem outra forma. É estudar, é procurar mecanismos. Hoje tem inúmeros cursos que, às vezes, dependendo da condição da pessoa, não pode fazer um curso caro, de altíssima qualidade, mas faça o que você puder na condição que você tem, né? Mas em prol de um objetivo. Eu acho que é isso. E faça bem feito. Faça o que você puder fazer, faça bem feito. Porque eu sempre digo para os colaboradores que a empresa é uma vitrine, né? Então, assim, como você está mostrando o seu produto, né, para as pessoas? Como você tá se apresentando para as pessoas? E aí vem um pouco do marketing pessoal também, né? A pessoa precisa saber se apresentar. E aí entra a questão da comunicação que nós falamos. Então, assim, eu acho que mas tudo parte do objetivo. Tem que traçar o objetivo de vida. Outra vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: eu quero ser gerente dessa loja aqui e tal. Eu falei, bacana. Só para fazer o exercício de propósito, de objetivo, eu falei assim, bacana, você gostaria de ganhar, sei lá, 50 mil por mês? Eu gostaria. Pois é, você acha que nessa condição você vai ganhar? Tem condição de ganhar? Pois é, então você precisa alinhar o seu objetivo. É umas utopias, né? Pode até fazer parte, sabe? Pode até fazer parte do caminho. E você precisa saber também fazer essa linha do tempo, traçar essa linha do tempo. Então, assim, onde eu quero estar daqui a 5 anos, onde eu quero estar daqui a 10 anos. Quando você faz isso, você percebe que o tempo corre. E que se você não fizer hoje, talvez você não consiga atingir seu objetivo proposto no tempo proposto. Muito bom, Fábio. Você já resumiu. Né? Mas nós entendemos assim, né, que o objetivo do desenvolvimento profissional é muito importante. Agora, a gente trabalha também um pouco, eu vejo a importância do relacionamento, né? Não adianta ter relacionamento só com o grupinho de futebol, que eu gosto muito, né, de tomar cervejinha às 6 horas da tarde e que só fala no futebol, né, que eu não vou crescer, eu não vou desenvolver. Então, como é que eu vou crescer? Tendo pessoas boas que crescem. Tem que ter relacionamento de qualidade. Justamente, né? justamente, né? Então, assim, eu acho que hoje as pessoas perdem a noção do quanto isso é importante. Isso cai lá no profissionalismo que nós falamos. Com quem eu quero me relacionar da maneira certa? Porque você tem uma visibilidade. Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, né, para você ter o seu objetivo, né? Então, assim, isso tudo hoje é muito palpável. Quando você olha para uma pessoa, você fala, poxa, aquela pessoa ali é um profissional 100%. Mas olha as atitudes, olha os comportamentos que ela tem, olha as características que ela tem, né? Você está disposto a ser parecido, a ter alguns comportamentos parecidos, abrir mão de algumas coisas para isso, né? Então, essa dica que a gente dá essa reflexão. Ô Flávio, e essa parte é muito importante, porque tem a questão do comportamento consciente, né? Porque a gente está tão, às vezes, só na manada, né? Só segue. Infelizmente, Lucas, só aproveitando, claro. Infelizmente, hoje as redes sociais banalizaram muito o sucesso através só do dinheiro. E que o dinheiro é fácil de se ganhar nas redes sociais, né? Mas quando você olha lá... A vida real, gente. A vida real é diferente. E quando você olha o percentual, né? É 1 ou 2, né? Hoje nós temos lá um Neymar, um Cristiano Ronaldo, um Messi, né? A gente conta nos dedos, na verdade. Não, mas aí todo mundo acha que vai ser, acha que vai ser, né? Mas deixa eu fazer um adendo nisso, né? Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, era do nosso sonho de criança, que era virar jogador de futebol. E a gente acabava com esse sonho meio rápido, porque quando a gente ia nas primeiras peneiras ali de futebol que a gente era excluído, a gente já percebia, peraí, isso aí não é pra mim, né? Mas hoje, quem que tá sendo os parâmetros, eu não vou nem saber falar os nomes, Carol, mas é tipo o Whindersson Nunes, já não é mais, né? Acho mas ganhou muito dinheiro com rede social. Mas é a GK, a Boca Rosa, que é a galera que são os influencers, que ganham mesmo muita grana, e aí todo mundo quer ser influencer e esquece da vida real, né? Um e outro vai se dar bem.
Um em outro vai conseguir um patrocínio, um em outro vai conseguir uma permuta daqui, outra permuta dali. Mas a carreira de 10, 15 anos, pouquíssimos vão conseguir consolidar a vida financeira com isso, né? Mas demora muito para cair a ficha. No nosso tempo, cair a ficha, a gente não tinha nem entrado no mercado de trabalho. Agora tem marmanjo abrindo mão de carreira quase, sabe? Para tentar focar na vida de influência. E as oportunidades no mercado hoje eu vejo muito grandes, sabe? Para a gente crescer, se a gente tiver, né, um conhecimento, vamos lá, não vamos ser muito exigentes. Se a gente tiver um pouquinho na média, um pouquinho diferenciado, a gente já tem oportunidades hoje de mercados gigantescas. A minha impressão é que o sarrafo está tão baixo. Tá tão baixo. Na verdade, a régua, na verdade, que está sendo utilizada, a gente está baixando e a gente não está percebendo, a gente não pode deixar que isso aconteça. Né? Eu acho muito interessante a questão da popularização do conteúdo, né? Assim, as pessoas hoje, qualquer pessoa produz um conteúdo e às vezes serve de entretenimento, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Porém, algumas pessoas estão num nível de qualidade de conteúdo tão ruim que isso começa a fazer essa poluição de modo geral. Mas, voltando aqui para a questão do dinheiro, todo esse conteúdo, o objetivo é colocar conteúdo para gerar engajamento, para gerar monetização, né? E quem banca a monetização? As empresas. As empresas, é isso aqui. E se todo mundo começar a caminhar para o outro lado, quem que vai segurar a monetização, né? Então, assim... É porque no fim tem que ter produção. Sim, Tem que ter sim. produção, é isso aí. Então, acho que popularizou me fugiu a palavra agora, mas me popularizou o conteúdo, né? Então, assim, é um entretenimento. Então, hoje as pessoas têm facilidade e as pessoas deixaram de ficar acompanhando muito a TV, vão mais para a rede social para se entreter, né? Não é conteúdo, na maioria das vezes, não é conteúdo de qualidade, né? Então, eu acho que é importante, é interessante, mas as duas coisas precisam caminhar juntos. Tem aqueles que vão ter que pagar e tem aqueles que vão entreter. Então, Isso aí. E aí vou acrescentar mais uma competência no que a gente estava discutindo, né? Além da comunicação, além da de resultado, vamos incluir lá a seletividade de informação. Legal. Olha só, né? Porque hoje, na verdade, nós temos que ter essa capacidade de ter esse discernimento e essa conscientização da informação que está disponível nessas redes. Eu até comento bastante com a minha esposa, né, que a gente tem que ser consciente no que a gente coloca para dentro, né? Seja de alimentação, mas principalmente de informação. O Daniel Kahneman, ele tem um estudo muito legal que ele ganhou o prêmio Nobel, né, pela psicologia da economia. E nesse estudo ele traz sobre o nosso comportamento de consumo. E aí ele chega a abordar que 95% dos nossos pensamentos não são validados. Não quer dizer que é mentira, só não são validados. Então agora está passando na nossa cabeça vários pensamentos que a gente está acreditando que é verdade e às vezes não é. E a gente não para perguntar, será que isso é verdade? O que isso vai acontecer depois? Esses pensamentos eles viram crenças. E essas crenças, depois elas retornam como pensamentos em comportamentos. Então, tem até uma tríade do comportamento que na terapia cognitivo-comportamental a gente chama da tríade do sentimento, que é eu penso, eu sinto, eu me comporto. Minha esposa demorou para me responder no WhatsApp. De acordo com as informações que eu estou consumindo, aí eu estou consumindo muito conteúdo de traição. O que vai vir na minha cabeça na hora? Filha da mãe. Estou sendo traído. Isso vai me gerar um sentimento de insegurança, raiva, que vai depois me gerar um comportamento de defesa, talvez lesivo, que talvez vai inviabilizar meu relacionamento para o futuro. Em cima de provavelmente uma mentira. Que o meu cérebro criou em cima das informações que eu estou consumindo, né? Dei o exemplo de relacionamento, mas isso está nas empresas, né? É isso que eu ia falar. Uma situação muito comum, né? É o funcionário achar que o patrão ele é um explorador, sabe? E, cara, o patrão ele está sendo esfolado
tanto ou mais do que o funcionário. Isso falado por imposto, isso falado pelas responsabilidades financeiras, isso falado pelo cliente, isso falado por todo mundo. E aí, mas está na cabeça do colaborador, pelas informações que ele ingere, que esse patrão ele ainda é aquele senhorio das antigas, que ele era o único detentor do capital e explorava todo mundo. Não que não temos hoje, a gente ainda tem um e outro, né? Mas não é uma regra. Mas está na cabeça desse colaborador como crença e vai gerar pensamento na hora do trabalho do tipo, eu não preciso fazer isso porque aquele cara lá ele só fica me explorando. Eu não preciso fazer aquilo. Eu quero é que se... mesmo. E ele vai tendo comportamentos de deixa. E ele não percebe que o maior prejudicado é ele mesmo. Porque quem forja a própria carreira não é o patrão que está forjando a carreira do funcionário. É o próprio funcionário que está criando a trilha dele de futuro. Se eu fico com esse comportamento deixa, quando eu tiver uma oportunidade boa, esse comportamento ele vai estar enraizado. Eu não vou conseguir mudar. Nunca vou conseguir sair de um profissional medíocre que não entrega resultado para um profissional de protagonismo, de excelência, da noite para o dia. Se eu não começar a forjar logo esse profissional, e às vezes eu fico com essa sabotagem. Eu não faço isso porque é esse patrão. Eu não faço aquilo porque ele fica me explorando. Aí entra a autorresponsabilidade que a gente havia comentado. Muito né? bem. É essa parte da autorresponsabilidade. O quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar X. Eu sou responsável pela minha remuneração. O que eu preciso gerar para isso? O que eu preciso gerar para isso? O que eu quero ser? Quem eu quero ser? Né? É eu, não é os outros, né? Mas para mim, a autorresponsabilidade ela começa no que a gente está ingerindo. Porque é muito difícil a gente só virar a chave e virar autorresponsável, sabe? E aí entra muito o que você fala também, Lucas, principalmente quando a gente está acessando as redes sociais, né? Porque é algo imediato, né? Outro dia eu me peguei pensando, nossa, mas é muito rápido você olhar o Instagram, alguém fala um negócio, você vai olhar no Instagram, já está aqui, já a informação é muito rápida, né? E aí gera aquele sentimento, né? O hormônio da dopamina, né? Do prazer ali, né? A rede fugaz, social é feita para isso. Muito rápido. E quando o crescimento, ele é paulatino, né? Você não tem uma sensação de prazer na hora que você... você vai ter que... exatamente. Você vai ter que... Além de crescer, vai doer ainda, né? Porque você vai ter que abdicar de momentos que você quer estar na rede social, que você quer estar com os amigos, né? Então, gera tudo isso e o ser humano, ele quer a lei do mínimo esforço, igual você fala também. Eu percebo uma vantagem hoje, que é o seguinte, hoje eu acho que as atividades e as profissões elas estão mais separadas, estão mais especializadas. A quantidade de informação para cada função hoje está mais selecionada, né? Então eu entendo hoje que a pessoa que ela quer realmente se desenvolver, se ela conseguir ter o objetivo de direcionar, poxa, essa função aqui, o que ela faz, quais os conhecimentos e tal, não era igual antigamente que era muito difícil, a gente tinha que estudar, né, um monte de coisa. Não, hoje já está separado, já está selecionado esse conhecimento em bloco. Posso me virar especialista com mais facilidade. Isso, então eu acho que essa trajetória está muito mais fácil hoje. Com certeza. Né? Muito bom. Eu acho que essa questão que você colocou, da pessoa criar uma expectativa, né, sobre algum assunto, algum tema, com base naquilo que ela mesma consumiu. Eu acho que isso precisa ser trabalhado com o colaborador, mas também, principalmente, com o gestor, porque entra na questão da transparência, da comunicação. Alinhamento de expectativa. Exato. Né? Então, a pessoa precisa sentar com o outro, entender qual está sendo a visão dele e esclarecer de forma transparente e sanar as dúvidas. Para gerar essa tomada de consciência. Né? Exato, porque se você deixar sozinho, é óbvio que as pessoas vão pensar em N coisas, menos aquilo que realmente possa ser. Wagner, um dos projetos que a gente implanta até, né, como consultoria, né, é o grupo focal que a gente chama. E é justamente isso, o colaborador trazer algumas dores de todos os colaboradores baseados na pesquisa de clima, né? E é interessante como dessas duas últimas que nós fizemos, 95% das questões era comunicação e feedback. Exato. O problema seria resolvido com comunicação e feedback. E parte do problema é porque as empresas crescem um pouco e nessa jornada de crescimento sai só do braço do dono. Então, enquanto está só no braço do dono, nós 4 aqui na mesa, todo mundo sabe exatamente o que eu estou pensando, eu me comunico de forma muito rápida com as pessoas.
Quando tem mais uma mesa ali do lado com outras 4 pessoas, eu continuo me comunicando com vocês aqui. E aquelas 4 pessoas ali estão perdidas no mundo e pensando um monte de anomalias. Exatamente. Né? Então, muito bom, muito bem lembrado desse exemplo. Pessoal, infelizmente, né, a gente tem que ir caminhando. Uma hora pro fim. começa e a hora termina também. É isso aí. Queria, enfim, para a gente fechar, trazer alguns aprendizados, né, do que a gente compartilhou aqui. Como uma conversa muito boa, viu? Muito obrigado por permitir, né, a gente caminhar por esses assuntos. Mas alguns aprendizados que eu tive, eu queria que vocês trouxessem também alguns. É sobre a importância do negócio, ele ter muito claro, né, a sua identidade organizacional, o seu propósito, a sua missão, os seus valores, né, e como que isso pode contribuir para a gestão, para o dia a dia do negócio. Trouxemos também, né, que por mais que o gestor ele quer as pessoas certas no lugar certo, ele precisa lembrar que ele precisa ser o lugar certo também para essas pessoas trabalharem, né? Então, não é só ir lá querer buscar o protagonista, ele precisa ser um ambiente que favoreça isso também. A gente falou também sobre a questão das competências de um protagonista, né? Então, quais competências que é importante para você aí, protagonista, para você ter uma jornada de sucesso, né? Então, é cuidar da comunicação, da inteligência emocional, foco em resultados e soluções, uma postura profissional adequada, ser autorresponsável, puxa para você mesmo o BO, sabe? Não fica terceirizando, não. Tá tudo bem você errar, né? A gente erra constantemente, mas a virtude é aprender com esse erro. Se antenar com a parte digital, né? Com as informações. E em conformidade com o status quo, né? Então, ser curioso, ir lá, buscar novas formas de fazer a coisa, não ficar paradinho ali. E, por fim, seletividade na informação. Competências muito boas. E aí, dando uma dica para esse protagonista, se você não tem alguma dessas competências, não precisa sair querendo fazer um monte de curso, não, sabe? Primeiro, procura alguém que tenha essa competência. Gera repertório no seu cérebro, né? O que a pessoa que é boa de comunicação ela faz? Para depois, no dia a dia, você saber o que eu tenho que fazer nesse tipo de situação. Para você ter algo muito real, muito palpável. E por fim, a Fagner trouxe de forma muito boa aqui, né, como que é essa trilha até o protagonismo, né, para quem está começando a jornada profissional. Primeiro passo, defina muito bem seus objetivos, né, de curto, médio, longo prazo, para que você não fique aí no barco, né, a ver navios, né. Então, pega o leme, direciona para onde você quer. Se prepara, faça o que puder na condição que tem, né? Não precisa fazer um MBA super caro ainda não, sabe? Terminei a faculdade, vai fazer uns cursinhos primeiro, entenda qual que é a especialização mais interessante para a sua carreira para depois fazer. Jogar dinheiro fora é muito doloroso, né? Fazer o que tem que ser feito, bem feito, e lembrando que você está numa vitrine, né? Então todo mundo está vendo o profissional que você está sendo, né? Então tem que cuidar. E o Flávio trouxe a importância dos relacionamentos de qualidade, né? Fazer uma rede de contatos muito boa para que, conforme tiver a oportunidade, você seja informado delas, né? Adorei as dicas, pessoal. Muito boa conversa, né? Carol, obrigado. Nada. Flávio, obrigado. Fagner, obrigado. E para a gente finalizar, queria que vocês trouxessem também as últimas palavras, né? O que vocês gostariam de compartilhar para a gente encerrar? Bom, eu gostaria só de falar um pouquinho, brevemente, do evento que nós tivemos hoje. Então, estou como diretor de Relações Institucionais da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos da Seccional Rondônia. E tivemos o imenso prazer de fazer hoje aqui em Ji-Paraná o primeiro Café com RH, que é um evento que a gente já tem feito lá em Porto Velho por diversas vezes, já fizemos, reunindo os RHs, conversando sobre a gestão de pessoas e o quanto pessoas, como o nosso professor mestre Flávio colocou hoje, como pessoas são importantes e são o cerne hoje de qualquer negócio. Então, a BRH tem como propósito, tem como missão, né, justamente fazer exatamente isso, de difundir os conhecimentos de RH para esses profissionais. Tínhamos hoje lá pessoas que estão começando no RH, pessoas que já são muito experientes. Então, essa troca de experiências é muito rica, né? Então, foi um encontro muito importante e a gente pretende fazer mais vezes aqui em Ji-Paraná. Também
um ponto importante. Lançamos esse mês o Prêmio Ser Humano e contamos aí com a participação do maior número de inscrições possíveis para que a gente possa, de fato, reconhecer as pessoas que estão bem trabalhando com gestão de pessoas aqui em Rondônia e no Acre também. Legal. Muito bom, e aproveitar já para parabenizar as iniciativas, né? Muito, muito boas. Importantíssimo essa difusão, né, do RH. Acho que é algo importante para o mercado como um todo. Flávio, últimas palavras? Quero agradecer o convite da BRH, a parceria da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que ter atitude, né? Eu acho que cada um de nós, a gente tem que ter essa provocação. Como é que eu posso melhorar as pessoas dentro das organizações? Vamos se juntar, vamos se unir. A BRH está aí para isso, né, para trazer essa junção, essa inovação. Quero agradecer o convite. Nós que agradecemos a sua presença hoje. Foi excelente o conteúdo que ele colocou para a gente. Obrigado, professor. Quero agradecer. Deixar, né, muito bem claro a importância de um departamento de gestão de pessoas, de talento. Talvez mais que o departamento, é a prática, o desenvolvimento das práticas de talentos, do comportamento humano. Os empresários têm que dar muita importância, né, para cuidar das pessoas, para se importar com as pessoas, para trabalhar com as pessoas, porque é o único combustível que vai fazer a virada acontecer, o desenvolvimento acontecer. Agradeço também a vocês aí pelo convite, essa conversa maravilhosa, pelo network, pelo relacionamento, pelo conhecimento. Estamos lá em Cacoal de portas abertas, a hora que passar por lá, só dá uma chegadinha. É ali. Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço que vocês deram para a BRH e para a gente poder debater esses temas aqui. Muito bom, a gente agradece muito do conhecimento, conteúdo que trouxeram. Eu gosto muito de trazer que as pessoas são um fator transformacional dos negócios, né? Então, ela sendo esse fator de transformação, é importante que o empresário ele entenda o devido lugar das pessoas, né? Que é no protagonismo. Carol, últimas palavras. Vou pegar o seu gancho sobre ser fator transformacional, né? A gente utilizar o nosso propósito de forma deliberadamente, né? Sermos intencionais com o nosso propósito, né? O que a gente vai fazer com ele e como eu vou fazer para a gente chegar lá, né? Como eu vou chegar lá, né? Acho que é o que a gente precisa entender. Como eu vou ser intencional para eu alcançar o meu propósito, chegar lá. Perfeito, Carol. Não é ficar refém das ondas que batem no barco, né? Direcionar o barco para onde a gente quer. Sim. Muito bom. Para quem acompanhou até aqui, muito obrigado por acompanhar, por nos ouvir, pela audiência de sempre. E espero que tenham tirado bons conhecimentos, anotem muita coisa. E para a gente fechar, arroba de vocês, arroba ADM Fagner. ADM Fagner. Flávio Lessir. @protagonize.gestão, @carol.borgio, @lucas.gestão também. Obrigado a todos, não deixa de comentar, não deixa de curtir. E a gente está aí para o próximo episódio. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente.